Rede TV News de volta. O guarda civil municipal que baleou o secretário adjunto de segurança da cidade de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, acabou de se entregar. O repórter David Diogo está ao vivo no local e tem todas as informações para a gente, né, David? Boa noite. Boa noite, Gabi, William, a todos que nos acompanham. Pois é, Gabi, a gente aguarda por aqui pela frente da Prefeitura Municipal de Osasco, que fica na região metropolitana de São Paulo. A saída, do atirador já está confirmada, inclusive ele vai ser colocada nessa viatura da Polícia Militar. A gente não tem informação se a vítima, que recebeu o tiro, foi baleada, se ela já saiu da sede da Prefeitura. O que tínhamos de informação é que o atirador e a vítima estavam trancadas ali em uma sala da Prefeitura. O atirador solicitou a presença de um advogado e também de um familiar. O Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, estava fazendo essas negociações aqui na Prefeitura, tanto na parte da frente quanto também na parte de trás do Poder Executivo Municipal. Também tem a presença aqui de bombeiros, policiais civis, militares e a presença também da Guarda, da Guarda Civil Municipal de Osasco. E a qualquer momento a gente volta com outras informações. A expectativa é que o atirador possa sair, a qualquer momento, entrar nessa viatura da Polícia Militar. Como eu informei anteriormente, vamos lembrar aqui que tudo aconteceu através de um desentendimento entre guardas civis, que acabou com um tiro aí dentro da Prefeitura de Osasco. Gabi, William. Perfeito, David. São informações quentes, está acontecendo agora. Assim que tiver novas informações, você tem entrada aberta aqui conosco no Rede TV News. Obrigado. E o ano começou com reajuste nas tarifas do transporte público em 7 capitais brasileiras. Em São Paulo, a partir de hoje, andar de ônibus, trens e metrô está mais caro. Não era o presente de ano novo que o paulistano desejava. No ano novo, já a gente de presente, a gente recebe essa bomba, O preço do ônibus, um absurdo. E o ônibus está horrível. Olha só, acabei de perder o ônibus. A passagem de ônibus subiu de R$ 4,40 para R$ 5,00. Já as de trem e metrô passaram de R$ 5,00 para R$ 5,20. Todas as gratuidades existentes estão mantidas, assim como a integração entre até 4 ônibus em um período de 3 horas. Os coletivos intermunicipais do estado também tiveram reajuste de 4% em média. A condução é uma coisa que dói no bolso do brasileiro mesmo. Ficou mais caro, e a qualidade é péssima. Se fosse aumentar e dar uma qualidade melhor para nós, mas a qualidade acaba caindo cada vez mais. Peguei um ônibus, saiu do terminal, quebrou, na próxima esquina. Se o valor aumentar, tem que melhorar o ônibus. Eu acho isso. Em dia de calor, ar-condicionado do ônibus não pega. O ônibus que tem janela, às vezes, nem abre. O aumento no preço das passagens de ônibus em São Paulo, o primeiro feito em 5 anos, representa um reajuste de 13,6%. E, de acordo com a Prefeitura, está bem abaixo da inflação acumulada no período, que foi de 32%. Caso a tarifa considerasse a recomposição da inflação, passaria dos R$ 4,40 para, no mínimo, R$ 5,84. Em um ranking com as 10 capitais do país com as passagens mais caras, São Paulo aparece empatada com Aracaju, na 6ª posição. O maior valor fica para Florianópolis, em Santa Catarina, R$ 6,90. De acordo com os dados da Prefeitura de São Paulo, a frota atual de 12 mil veículos transporta em média 7 milhões e meio de pessoas por dia útil. Na capital paulista, a Prefeitura subsidia parte do transporte público. No ano passado, foram repassados 6 bilhões e 700 milhões de reais às empresas de ônibus como compensação tarifária. A gente tem que pensar o transporte não só na tarifa individual, que é paga pela pessoa ali na catraca e que é paga pela prefeitura para cada pessoa que utiliza o transporte público. A gente tem que pensar transporte como um serviço. Então é importante não só pensar nesses momentos da tarifa especificamente, mas em outras maneiras de financiar o transporte público. Em 2024, os preços médios da gasolina, do diesel e do etanol subiram nos postos de combustíveis do país, segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
a ANP. O etanol teve a maior alta, impactado principalmente pela queda na produção de cana, consequência das queimadas, e pelo valor do açúcar, que ficou mais atrativo ao produtor, já que é cotado em dólar. Em relação à gasolina e o diesel, os aumentos tiveram impacto da reoneração do PIS, COFINS e da alta do ICMS. E 2 anos depois dos ataques golpistas, uma pesquisa Quest divulgada hoje mostra que quase 90% dos brasileiros reprovam as invasões das sedes dos 3 poderes que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023. 86% dos entrevistados disseram que não aprovam os atos golpistas. O número é 3 pontos percentuais menor que da última pesquisa feita com o mesmo tema, realizada em dezembro de 2023. 7% disseram aprovar as invasões aos prédios dos 3 poderes. Antes eram 6%. 7% não responderam ou não sabiam responder. Questionados se o ex-presidente Jair Bolsonaro teve algum tipo de influência na organização dos atos de 8 de janeiro, 50% dos entrevistados responderam que sim. No levantamento anterior, eram 47%. Outros 39% afirmaram que Bolsonaro não influenciou o ataque às sedes dos 3 poderes. Antes eram 43%. 11% não souberam ou não responderam à pergunta. A pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 9 de dezembro, com 8.598 pessoas. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. E a gente volta a falar com o repórter David Diogo, ao vivo da Prefeitura de Osasco, onde um guarda civil militar suspeito de matar o secretário adjunto acabou de se entregar. Nesse momento, acontece uma entrevista coletiva no local. Vamos ouvi-lo. Infelizmente, faleceu uma pessoa. Então ele estava só pensando, né, no fato, na atitude, voltou à calma, tenho plena convicção que se arrependeu, só que ele estava aguardando realmente o advogado chegar para tomar as devidas providências. Os 2 trabalhavam aqui na prefeitura? Os 2 trabalhavam na prefeitura, mas depois, igual eu falei, detalhes vão ser apurados, analisados, tanto o doutor seccional como o comandante da guarda. O que a gente falar aqui vai ser suposições e conjecturas. Tá bom, gente? Não, o que a gente tem, disparos, ele é alvejado. É lógico que a perícia, o local está preservado, isolado. Posteriormente, toda a dinâmica, o doutor vai analisar no devido processo legal para as demais providências. Coronel, para onde ele foi levado? Vai para a seccional. Isso. Valmor Saraiva Racorte, doutor Flamínio, coronel Keida e comandante Edivan. Comandante, tem a identificação desse TCM agressor? Qual era a função dele aqui na prefeitura? Ele era segurança particular da primeira-dama, do prefeito? Como o comando falou, ele trabalhava na Guarda Municipal e ele tinha uma função dentro da Guarda Municipal. Que era qual a função? A Guarda Municipal, ele prestava serviço em vários equipamentos públicos. Ele era segurança do prefeito? Ele trabalhava na Guarda Municipal em vários equipamentos públicos. Nesse momento a gente ia mudar ele de escala. Ele tirar ele de um posto para encaminhá-lo para outro. Ele seria exonerado hoje? Não tem motivo de exoneração. Agora, como o comando falou, agora vai para o processo legal por conta de um crime. Ele estava trabalhando... Gabi, eu volto com você, com o William. Daqui a pouco eu retorno com outras informações. Legal, David. Se você segue aí apurando, ouvindo então os comandantes da Guarda Civil Municipal de Osasco, Erivan da Silva Gomes, e ao lado o comandante do policiamento de choque do estado de São Paulo, da Polícia Militar, o Valmor Racorte, que falaram aqui ao vivo no Rede TV News e você acompanhou conosco. Bom, e por falar em tempestade, não de gelo, mas de água líquida, já aqui ao nosso lado o Igor Silveira, que vai trazer o mapa da mina da previsão do tempo para os próximos dias. Igor, tudo bem? Boa noite. Vamos lá, boa noite, William, boa noite, Gabi. Boa noite. Boa noite para você que está em casa. Pois é, olha, os próximos dias serão de bastante instabilidade em grande parte do país. Tudo isso porque uma nova zona de convergência do Atlântico Sul se forma e ela é responsável pelas nuvens de chuva entre a região norte, o centro-oeste e também o sudeste.
Falar em chuva, gente, Belo Horizonte tem sido castigados pelos temporais. Olha, são 18 dias consecutivos com chuva forte. Em algumas regiões, os ventos passaram dos 100 km por hora e aí árvores acabaram caindo, viu? Muita gente também ficou sem energia durante as tempestades. Amanhã o tempo fica abafado, os termômetros registram 27 graus em Belo Horizonte e também tem previsão de chuva. No Rio de Janeiro, 31 graus de máxima e também chuva forte e volumosa. Vitória no Espírito Santo, 34 graus amanhã e também deve chover. Agora, em São Paulo, os termômetros registram 27 graus amanhã e tem previsão de chuva, aquela que cai em um ponto e em outro não. Já na quarta-feira, 26 graus de máxima, na quinta a mesma temperatura e na sexta-feira sobe para casa dos 27 graus. Agora no Nordeste, o sol ele aparece em todo o litoral, mas ainda tem previsão de chuva em todo o interior, como a gente acompanha aqui do mapa. Agora, por causa da zona de convergência do Atlântico Sul, a previsão de chuva permanece em grande parte do país e até sábado são esperados 180 milímetros de chuva na região norte, 200 milímetros no centro-oeste e no sudeste, olha só, 300 milímetros de chuva. É muita água, viu? Boa noite para todo mundo. Gabi, William. Tá certo, Igor. Obrigada pelas suas informações, viu? E olha, a gente volta agora novamente a falar com o David Diogo, que está em frente à Prefeitura de Osasco, onde um guarda municipal atirou e matou um secretário adjunto de segurança da cidade. David, quais são as novas informações que você tem? Pois é, Gabi. Boa noite novamente a você, ao William. A gente continua aqui em frente à Prefeitura Municipal de Osasco, que fica na região metropolitana da Grande São Paulo, né? Na região da Grande São Paulo. O atirador foi preso, inclusive já foi levado para a delegacia, onde vai prestar depoimento e também vai passar por exame de corpo de delito e por audiência de custódia. Aqui dentro continua ainda o corpo da vítima, o secretário adjunto de segurança do município, Adilson Custódio Moreira, que foi atingido com gravidade. Ele não resistiu e morreu mesmo no local, já que o atirador, né, não deu ali os primeiros socorros e nem deixou o corpo de bombeiros fazer, né, esse primeiro atendimento. Moreira havia participado de uma reunião com integrantes da GCM minutos antes dos disparos. O secretário não recebeu, né, os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros, por isso mesmo que veio, né, a falecer e agora está aguardando, inclusive, a perícia chegar para fazer ali a perícia do local e o corpo ser retirado daqui e ser encaminhado ao IML. A todo momento, familiares chegam aqui, né, inclusive de outros funcionários da Prefeitura que trabalham aqui na sede, para saber ainda sobre informações, notícias do acontecimento. Qualquer outra informação, a gente volta diretamente aqui da Prefeitura. William? Combinado, David. Então você fica aí a postos, apurando e a qualquer momento pode voltar aqui conosco. Obrigado. E um homem morreu após ser atropelado por um motoqueiro que empinava a moto na zona leste de São Paulo. A vítima estava com um neto, que também foi atingido pelo veículo. Uma câmera de segurança registrou o flagrante. Os dois atravessavam a avenida na faixa de segurança quando foram violentamente atingidos pelo infrator. Leonildo Ferreira da Silva, de 55 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital. A criança de 6 anos sofreu traumatismo craniano e permanece internada em estado grave. O motoqueiro Marcos Ribeiro Dias, de 25 anos, foi preso e levado à delegacia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele passou por audiência de custódia e foi encaminhado para um centro de detenção provisória da capital. Marcos Ribeiro vai responder por homicídio tentado, pelos ferimentos causados ao menor e homicídio consumado pela morte do aposentado. Uma mulher foi baleada dentro de casa durante um tiroteio entre facções no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte do Rio. A ação foi registrada pelos moradores. Isso, ouviu isso? É a bala perdida, cara. Pegou nas árvores. O intenso tiroteio que começou na noite de ontem durou até a madrugada desta segunda-feira. Com medo, esta moradora observa em uma esquina se é possível passar. Em seguida, ela corre pela calçada.
O confronto foi mais um episódio da disputa entre facções rivais. Traficantes do Comando Vermelho tentaram invadir a comunidade, que é dominada pelo 3º Comando Puro. Durante o tiroteio, uma mulher foi atingida por uma bala perdida dentro de casa. Ela foi socorrida para este hospital público e já recebeu alta. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Um dos tiros entrou no quarto de uma criança. Nas redes sociais, o pai da menina publicou fotos do projétil encontrado na cama. Na semana passada, outro tiroteio na região interrompeu uma festa de debutante. Assustados, os convidados se esconderam para se proteger dos disparos. Pegou um tiro aqui no telhado, hein? Muito tiro aqui em Vila Isabel. No dia anterior, durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, houve confronto entre policiais e criminosos. 7 suspeitos acabaram presos. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, no ano passado, um tiroteio foi registrado a cada 5 dias no Morro dos Macacos, sendo a área com mais troca de tiros no Grande Rio. Dos 71 confrontos que aconteceram na comunidade, 33 foram entre facções rivais, um aumento de 725% em comparação com o mesmo período de 2023. As operações policiais já se mostraram um método absolutamente ineficiente, porque já se faz, as políticas de segurança pública no Rio de Janeiro estão centradas em operações policiais há mais de 30 anos, e nesse período o controle territorial armado só cresceu e cresceu e cresceu. E o prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman, continua internado na UTI do Hospital Mater Dei para tratar de uma pneumonia. De acordo com a equipe médica, o prefeito de 77 anos respondeu aos comandos, foi extubado e apresenta evolução no quadro geral de saúde. Fuad se afastou do cargo por 15 dias para se dedicar à recuperação e ainda não tem previsão de alta. Uma jovem de 29 anos, identificada como Amanda Caroline Rezende de Oliveira, morreu em Cristais Paulistas, no interior de São Paulo, após um quadro forte de virose. Segundo familiares, ela havia voltado do Guarujá, no litoral paulista, 2 dias antes do óbito, mas por enquanto não tem confirmação de que a morte tenha relação com o surto de virose que atingiu toda a Baixada Santista na última semana. O caso foi registrado na delegacia de Franca como morte natural. E termina amanhã o prazo para o eleitor que não votou no segundo turno das eleições de 2024 justificar o voto. É preciso explicar o motivo da ausência e apresentar ainda um documento que comprove a falta. O requerimento pode ser entregue em qualquer cartório eleitoral. Quem já fez a biometria pode resolver a pendência pelo aplicativo e-título ou então no site do TRE. Se a explicação não for aceita ou se o eleitor não justificar a ausência, aí ele vai ter que pagar uma multa de R$ 3,50 por turno. E se não votar em 3 turnos consecutivos e ainda assim não justificar, aí o eleitor pode ser cancelado. O título de eleitor pode ser cancelado. Sem ele, não vai ser possível, por exemplo, tirar passaporte ou participar de um concurso público. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou mais cedo das férias e se encontrou com o presidente Lula. Haddad descartou o aumento de impostos para conter a saída de dólares do país. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e tem mais informações para a gente, né, Igor? Boa noite. Oi, pessoal, boa noite a vocês, boa noite também a todos que nos acompanham. O imposto mencionado pelo ministro Fernando Haddad é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que é cobrado em compras no exterior com cartão de crédito. O aumento desse tributo foi especulado como uma medida de tentar conter o avanço do dólar, mas Haddad disse que não vai mudar o regime cambial. Hoje a moeda norte-americana caiu, fechou o dia em queda, R$ 6,11. Já a Bolsa de Valores brasileira operou em alta de 1,26% e acima dos 120 mil pontos. E isso depois da notícia de que o presidente estadunidense, Donald Trump, iria impor menos tarifas aos produtos importados. Segundo Haddad, o fim do ano passado foi difícil para a economia do mundo inteiro, mas que a situação deve se acomodar nas próximas semanas. Vamos ouvir. Hoje mesmo o presidente eleito dos Estados Unidos deu declarações de que, moderando, né, determinadas propostas que foram feitas ao longo da campanha. Então é natural que as coisas se acomodem, mas não existe discussão de mudar regime cambial no Brasil.
Nem de aumentar imposto. Nem de aumentar imposto com esse objetivo. Tá? Nós estamos recompondo a base fiscal do Estado brasileiro pelas propostas que estão sendo endereçadas para o Congresso Nacional. E o governo brasileiro anunciou o ingresso formal da Indonésia no grupo do BRICS, que é o grupo do desenvolvimento econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A candidatura do país asiático recebeu o aval dos líderes na cúpula de Joanesburgo em 2023, no contexto de expansão do quadro de integrantes plenos, que já conta com Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Em 1º de janeiro deste ano, o Brasil assumiu a presidência rotativa do BRICS, que vale até o dia 31 de dezembro de 2025. Um projeto de lei aprovado na Câmara Legislativa do Distrito Federal autoriza o uso por mulheres de sprays e armas de choque para defesa pessoal. A vítima está de costas, no balcão de um comércio, quando um homem passa pela calçada. Ele se aproxima, ela se assusta e ele sai andando tranquilamente. As imagens também mostram quando um outro homem, que estava dentro da loja, vê a situação e vai atrás do agressor. O caso aconteceu aqui em Brasília e, de acordo com a polícia, o suspeito é um homem de 32 anos que vive em situação de rua. Ele já tinha sido preso no dia anterior pelo mesmo crime e agora vai permanecer na cadeia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o crime de importunação sexual cresceu 6% em 2024, se comparado ao ano anterior. Quase 700 mulheres foram vítimas desse tipo de crime durante o período. Essa mulher, que prefere não se identificar, também foi vítima de importunação. Ela estava dentro de um ônibus quando foi assediada. Eu estava voltando do meu expediente de trabalho à noite e durante ali um cochilo, algo que eu sempre faço, eu acordei com alguém acariciando minha coxa. E eu me senti vulnerável, eu me senti impotente, eu me senti invadida, meu corpo estava sendo invadido. Para combater o aumento de crimes contra a mulher, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou 2 projetos de lei que facilitam o acesso a ferramentas e ao conhecimento sobre defesa pessoal. Também será permitido o uso de spray de extrato vegetal, que tem a mesma função do spray de pimenta, além do porte de arma de eletrochoque. No caso do spray, ele será permitido para mulheres a partir dos 16 anos, apresentando o documento com foto. O produto precisa ter concentração máxima de 20%, em frascos de até 50 ml. Poderão ser adquiridas até 2 unidades por mês. A venda deverá ser feita apenas por estabelecimentos farmacêuticos. Já as armas de choque só poderão ser vendidas para mulheres maiores de 18 anos. A venda deve ser feita em lojas especializadas e fica limitada a uma arma por pessoa. O aparelho deve ter potência máxima de 10 joules. Será preciso um curso de orientação sobre o uso correto do equipamento, além de um laudo de avaliação psicológica atestando a capacidade da usuária. Nós ainda temos um delay muito grande, basta avaliar o volume de casos de feminicídios, né, que aconteceram durante o ano de 2024. Nós já iniciamos o ano de 2025 com mais um caso de feminicídio, enfim. Então, tudo isso precisa ser colocado na pauta para que se perceba que a mulher, aqui no Distrito Federal, como em outros espaços do Brasil, ela há muito já precisava de algo que pudesse colocá-la em uma condição de vantagem em relação a esses agressores sociais. E a polícia do Rio Grande do Sul confirmou que o veneno encontrado no bolo que matou 3 pessoas no final do ano passado em Torres estava misturado na farinha usada na receita. A nora da mulher que preparou o doce foi presa pela suspeita de ser a responsável pelo envenenamento. De acordo com o Instituto Geral de Perícias, foram analisadas 89 amostras que foram coletadas em uma residência. A concentração do elemento químico arsênio, encontrada em um saco de farinha, foi o que desvendou o mistério das mortes. A concentração encontrada nesta farinha foi 2.700 vezes maior do que a concentração encontrada no bolo, ou seja, fica claro que esta farinha contaminada por arsênio
foi introduzida na receita do bolo e é a forma como houve a contaminação dessas pessoas. De acordo com a polícia, em alguns depoimentos foram relatadas desavenças entre a família envenenada e a acusada do crime. Durante a prisão na residência dela, foram feitas buscas, mas a polícia não divulgou o que foi encontrado no local. O corpo do marido de Zeli, que foi quem preparou o bolo, será exumado nos próximos dias para identificar se ele também foi envenenado com arsênio. O que nos surpreendeu desde o início foi que nenhuma dessas divergências justificaria um fato como esse. Por isso, o enquadramento, inclusive em homicídio qualificado por motivo fútil, se verificarmos que ele também foi vítima de envenenamento, a gente vai ampliar a investigação para descobrir se ele também foi vítima dessa pessoa. De acordo com a polícia, a responsável pelo preparo do bolo não é considerada suspeita e deve ser ouvida nos próximos dias. O secretário de Segurança Pública afirma que há provas suficientes da autoria do crime. Seja com investigações da Polícia Civil e com a perícia, nós temos fortíssimos indicativos da autoria de parte da pessoa que foi presa. Que alguns detalhes ainda não podem ser expostos para não atrapalhar a continuidade, mas sim se conseguiu obter dados muito fortes a respeito de que essa pessoa que foi presa na data de ontem foi autora e que agiu dolosamente. No dia 23 de dezembro, 6 pessoas da família passaram mal e procuraram atendimento médico após consumir o bolo durante uma festa de final de ano. 3 delas morreram. Neuza Denise Silva dos Anjos, de 65 anos, a filha dela, Tatiana Denise Silva dos Anjos, de 47, e Maida Berenice Flores da Silva, de 59. A responsável por fazer o bolo segue internada, além de uma criança de 10 anos que já recebeu alta. E uma menina de 3 anos é a terceira vítima de um caso de envenenamento no Piauí. Lawane da Silva morreu hoje no Hospital de Urgência de Teresina. A criança foi uma das 9 pessoas da mesma família que passaram mal após comer um arroz no dia 1º em Parnaíba, no litoral do Piauí. O laudo do Instituto de Medicina Legal do Estado constatou a presença de um inseticida no alimento consumido pelas vítimas. Um irmão dela, de 1 ano e 8 meses, e um rapaz de 18 anos também morreram. A mãe e a irmã de Luane continuam internadas. Agora a gente muda um pouquinho o clima do noticiário, porque hoje é dia de Santos Reis. E no Maranhão, o dia também chamado de Folia de Reis, que recria a visita dos magos ao menino Jesus. Roupas de palha, máscara no rosto e um tom de voz que se transforma. Essas figuras são chamadas de caretas, que se juntam a outros personagens do folclore regional. Durante 10 dias, eles visitam as casas dos devotos de Santos Reis. É lindo isso aí. Eu amo cadeira de careta. Relatos da nossa história apontam que foi os portugueses que trouxeram para o Brasil essa tradição ainda no século XVIII. De lá para cá, essa data ganhou um novo significado. E aqui no Maranhão, a data é celebrada de um jeito diferente, unindo teatro, música, dança e poesia. E a tradição é levada a sério. A identidade de quem está por trás dos personagens não pode ser revelada. Significa que é o Zé Magro que visita Jesus no dia que ele nasceu, trazendo presente para ele. Aquele disfarce que ele tem é para não descobrir que eles iam visitar Jesus e ia voltando, né? Então é muito bonito, é muito bom a gente participar para saber. Instrumentistas e cantores completam a cena, recriando a visita dos 3 reis magos ao menino Jesus, celebrando então o fim do período natalino. E para a comunidade eu acho que é uma peça muito fundamental, porque o pessoal gosta da brincadeira e é uma coisa que a gente faz que o povo gosta, a gente tem que fazer, eu fico mais à vontade ainda. O grupo percorre a zona urbana e rural de Caxias, entoando músicas de louvor. É uma brincadeira que envolve a fé e cultura popular, né? Então, em homenagem a esses animais que estavam perto ali do nascimento de Jesus, eles fazem parte também da brincadeira de reizado, né? Por isso que tem a burrinha, tem o boi, esses animais. A aparência pode até assustar, mas o objetivo é levar alegria e renovar a fé e a esperança no ano que está apenas começando.
Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Obrigado pela companhia. Boa noite e até amanhã.